Esse é o estimador de distância ultrassônico da Stanley, uma ferramenta antiga que era do meu pai que eu quero mostrar hoje para vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse cara? Essa aqui é uma ferramenta da década de 90. Pelo menos meu pai ganhou essa ferramenta aqui nos anos 90. Não consigo precisar para vocês a data exata que ele ganhou esse cara, mas foi antes de 98 com certeza. Vou tirar do estojo. Como o nome diz, ele é um estimador. Essa ferramenta eu não lembro de ter visto ela à venda na época. No entanto, achei na internet algumas fotos de como que era a embalagem desse cara. Era uma embalagem em blister. Ela é simples, não tem muito o que falar, né, da embalagem. Tinha algumas informações. E a ferramenta também é simples, ela tem dois botões aqui, mas basicamente é um botão só. Um botão de seleção aqui e alguns avisos aqui na parte traseira, explicando como que é o funcionamento. As pessoas sempre querem fazer as coisas mais rápidas e também deixar as tarefas mais eficientes, mas na década de 90 ainda não tinha desses medidores a laser, ou se tinha, não era qualquer um que conseguia comprar. Uma ferramenta dessa aqui hoje você consegue comprar até por menos de R$100, com uma precisão muito boa. E todo mundo que já usou uma trena para tirar medidas maiores, que simplesmente você não consegue segurar as duas pontas, sabe que tem uma grande precisão quando ela é em barriga, ou você não consegue deixar ela pegando no local certinho. E também tem precisão, dependendo dessas trenas como essa aqui, ela não tem o tamanho da trena para você conseguir fazer a medida do final, da ponta da trena até o final dela, então geralmente a gente acaba dobrando e isso aí dá um erro de medida também. O metro de carpinteiro, marceneiro, também tem suas limitações, pois como ele é rígido, você não consegue nem fazer esse esquema de dobrar a trena, né? Isso é ruim, estraga a trena. O metro de carpinteiro, marceneiro, ele também tem o problema de embarrigar, dependendo da distância que você está fazendo a medida. E é bem difícil achar um metro desses aqui, como por exemplo com 8 metros de comprimento. Então esse cara foi uma tentativa da indústria para realizar medições como, por exemplo, numa obra residencial. Infelizmente eu não tenho os dados da limitação de distância que esse cara consegue medir, mas basicamente como que ele funciona? Você posiciona ele numa superfície reta e aperta um desses botões ou os dois ao mesmo tempo. Ó, pode apertar um só, pode apertar o outro. Vou apertar os dois ao mesmo tempo. Ele tem os dois, é só para uma facilidade de você manusear, pois dependendo você não consegue apertar de um lado ou consegue apertar do outro. Não sei se vocês perceberam, ele mostra aqui, opa. Ele mostra aqui o M, ele consegue fazer medições na escala métrica e mudando aqui, mudando essa chave a gente consegue fazer medições em pés. Ó, 4 pés e 1 polegada. E como que ele funciona? Ao apertar os botões, vamos tirar aqui para ele mudar, né, a localização. Vou pôr um pouquinho angulado que agora ele tá querendo ser preciso. Vocês ouviram esse tec, tec, tec que ele faz? Um pequeno alto-falante aqui dentro emite esse ruído. Esse ruído bate na parede do outro lado, é captado por esse sensor. Então o circuito aqui dentro faz o cálculo do tempo que ele leva para ir, bater e chegar de volta no sensor. Então, calculando pela velocidade média do som, ele consegue estimar a distância. Mas aí você pensa, caramba, isso aqui é muito tecnológico, deve ser bem preciso. Não.
O nome dele já fala, né, que é um estimador. Pois esse tipo de medição tem diversas variáveis para fazer ela dar errado. Por exemplo, se eu fizer essa medição numa altitude, digamos, no nível do mar, e for um dia quente e seco, ele vai dar um valor. Se eu fizer essa medição, por exemplo, aqui em São Paulo, que já está a uns 800 metros de altura, eu não sei precisar necessariamente, mas estamos mais altos. Num dia frio e úmido, a velocidade do som nesses dois ambientes é diferente. E isso vai dar diferença também na medição. Então esse é um dos fatores que já coloca uma margem de erro grande nas medições desse carinha. O outro fator é que você simplesmente pode não estar colocando o aparelho paralelo à parede do outro lado. Então isso também vai dar a diferença, pois o som pode ricochetear, que é o famoso esse E que fica aparecendo aqui, ó, que ele não consegue estimar. Então a gente, ó, aqui ele tá marcando 1,22 m, deve ser alguma coisa que tá acima aqui da bancada. Se eu mover mais pra cá, ó, 1,19 m. Se eu mover mais pra cá, 1,21. Então, a gente não consegue estimar para onde que o som tá indo, pois o som se espalha. Não é igual o laser, que é um pequeno ponto. Então, quando ele emite o sinalzinho, quando ele emite esse pequeno estalo, esse som ele se projeta para tudo quanto é lado. Então, se o ambiente que você estiver medindo tiver muita coisa no caminho, com certeza a medida desse cara aqui vai estar errada. No entanto, se você estiver fazendo medições num ambiente que estiver vazio, como por exemplo uma casa em obra ou em construção, aí a precisão desse cara vai aumentar bastante, pois geralmente não vai ter muita coisa no meio do caminho ou muito desníveis para atrapalhar a medição desse cara. Mas a gente está falando de imprecisão. A imprecisão geralmente vai ocorrer nessas duas casas decimais. Para ela vir aqui para a primeira casa, que é a distância dos metros, aí é evidente que você posicionou a ferramenta errada. E como vocês viram, ele dá só duas casas, ele não dá os milímetros. Então a gente já vê uma certa imprecisão também. Por exemplo, se você quer fazer uma estante para colocar num espaço de uma parede sem ficar com muita folga, esse cara aqui você já não vai conseguir usar. Mas para medir um ambiente, para calcular o quanto de piso que você precisa, beleza, sem problema. A gente viu que houve uma evolução muito grande da trena para esse cara e depois para um medidor a laser. Esse aqui a gente consegue ter precisão de milímetros e inclusive fazer medidas indiretas. Com esse cara aqui já não dá. Eu não uso ele mais para fazer medida nenhuma, pois como eu falei, tem muita imprecisão. E também, pois é uma peça rara, não vou ficar usando a torta e a direito com medo de estragar. E se você chegou até essa parte no vídeo, comenta aqui qual ferramenta mais curiosa que o seu pai tem aí na caixa de ferramenta dele. Então a gente fica por aqui. Aqui na direita eu tô deixando um vídeo consertando a furadeira antiga que era do meu pai. E aqui na esquerda eu tô mostrando as ferramentas antigas que eram dele também. Um grande abraço e falou!